Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje, aqui com o Hélio Lima, da Enon. Hélio, seja muito bem-vindo a Obrigado. esta nossa iniciativa. Hoje vamos falar sobre energia e vamos falar sobre o que a nossa fatura de energia, das empresas, neste caso, não revela. E, portanto, o mercado da energia está, há pouco falávamos aqui em off, que está mais complexo do que nunca. E, portanto, muitas empresas, especialmente as industriais, portanto, isto pode traduzir-se em custos ocultos e decisões mal informadas, e, portanto, estamos aqui para realmente tentar informar e tentarmos obter aqui melhores resultados para todos. Portanto, Hélio, eu passo-lhe a palavra, força, vamos perceber aqui um pouco melhor em que podemos ser mais eficientes, digamos assim, em termos de Muito energia. bem. Muito obrigado, Angélica. Eu sou o Hélio Lima, eu trabalho no mercado de energia desde 2007. Eu tenho formação no setor, ajudei a lançar alguns comercializadores em Portugal. Tivemos uma atividade também importante no desenvolvimento da operação da Endesa e fomos o maior canal de gestão de clientes empresariais e cada vez temos especializado mais na gestão de contas empresariais de grande consumo. Ok? Hoje vamos abordar aqui a temática de que custos é que nós pagamos no setor da energia. O mercado está cada vez mais complexo, o mercado está com custos cada vez mais ocultos. Muitos clientes não sabem o que estão a pagar, não sabem validar que valores estão a ser imputados e vamos desmistificar aqui alguns, ou seja, no fundo, o que é que compõe um preço de energia, de que forma é que podem ser faturados alguns custos e como é que eles podem ser validados. Muito bem. O mercado está a 20 euros, mas o valor que se paga não se traduz nesses 20 euros. Ou seja, paga-se muito mais. Isto porque o preço do mercado é como o preço da matéria-prima. Temos que depois juntar aqui custo-sistema e são vários esses custos. Temos que juntar as perdas, temos que juntar a margem e depois temos também toda a outra parte de impostos, mas isso geralmente desde sempre que vem faturado em separado. Portanto, nós temos presenciado aqui, desde este temporal, temos presenciado um mercado praticamente a 0 euros o dia todo. E há aqui uma pergunta interessante, que é se o mercado está a 0 euros, estamos a pagar a 0 euros. É óbvio que não. Aliás, alguns desses componentes de custo têm estado a preços absolutamente recorde, mas nós não pagamos os 0 euros. Estes 0 euros é a componente do mercado, temos que somar a este valor os sobrecustos de sistema, temos que juntar as perdas de acordo com o nível de tensão que temos, e as perdas são acumulativas, e temos que juntar aqui o gasto operativo. Isto, de uma forma ou de outra, independentemente do tipo de fórmula com que nos está a ser debitado estes custos, isto é transversal para qualquer comercializador e estes custos têm sempre que ser transferidos para o cliente. Vamos abordar um pouco a temática aqui dos custos. O mais importante nos dias de hoje que nós temos são os sobrecustos. Os sobrecustos até ao final do ano de 2023, início de 2024, era uma componente de custo que os comercializadores não davam muita atenção a ela, estava na ordem de 1 euro ou até abaixo disso. Mas com a entrada cada vez mais de renováveis no sistema, os renováveis têm um princípio muito ideológico, mas que depois na prática têm vários problemas, e o principal deles é a intermitência. Não conseguimos ter constantemente um fluxo de energia constante, e isto acarreta uma gestão maior da rede, porque é necessário fazer a compensação em quarto horário, em tempo real, face ao consumo e à produção que estamos a ter na Península Ibérica, dado que o mercado é em Portugal e Espanha. Mas aqui os nossos custos são independentes de Espanha, são aqui orientados pela REN, e eles podem ser pagos de duas formas. Eles podem ser transferidos ao cliente em pass-through ou em pass-pull. Qual é a diferença? Pass-through é como o próprio nome diz. Pass-through é encaminhar do A para o B, ou seja, a publicação que a REN dá ao comercializador desses custos, eles devem ser transpostos para o cliente. Sem qualquer incremento de valor, eles devem ir para o cliente. O pass-pull
aqui é um risco que o comercializador assume, em que chega à beira do cliente e diz: olha, nós vamos fixar esta componente dos sobrecustos ao valor X. Podem ser 10, 15, 20 euros. Isso difere muito de comercializador para comercializador. E, portanto, esta é a primeira componente que nós temos que juntar aqui ao valor a que estamos a ver o preço de mercado no OMI. Isto tem tido uma grande volatilidade, como vos disse, até 2024 isto chegava a estar inferior a 1 euro. A partir de, como os valores começaram a ser cada vez mais elevados, a ERSE designou que a REN deveria publicar esses valores para que pudessem ser conferidos. A título informativo, em 2024, estes sobrecustos fecharam a um valor ligeiramente inferior a 6 euros a megawatt durante todo o ano. Em 2025, o valor destes sobrecustos fechou ligeiramente superior a 13 euros a megawatt. Nós detectamos ao longo dos meses que um pico mínimo de 8 euros, que foi em dezembro, 8,29 euros, salvo erro, e um pico máximo de 18 euros a megawatt, que, salvo erro, foi no mês de maio. Mas isto está tudo publicado. Ou seja, nós estamos a ver aqui uma diferença entre os 8 e os 18 euros. Nós podemos ter aqui oscilações deste custo até 200%, e é importante nós termos aqui a capacidade de validar se de facto eles estão-nos a ser devidamente faturados. Agora aqui este comentário que vou fazer tem a ver com a experiência daquilo que tenho detectado. É normal encontrar várias discrepâncias no débito destes custos aos clientes. Nós, por vezes, encontramos valores que não correspondem àquilo que está a ser publicado, e isto é algo que deve ser verificado, ok? Aqui uma componente dos sobrecustos é a banda de regulação manual. Eu vejo que alguns comercializadores debitam isto numa componente à parte na fatura, é o chamado MFRR. Agora, aqui uma questão importante, é que se este valor, nós na componente dos sobrecustos, eu mostro-vos aqui o mapa que vai para os comercializadores a cada 15 minutos, em que nós temos aqui a componente total dos sobrecustos, e quando vemos, nós temos aqui a banda de regulação, onde é que ela estava, ainda agora toquei nisto. Temos aqui o MFRR. Por exemplo, isto é o automático, isto é o MFRR. No mês de fevereiro, este custo está a 2,21 €. No entanto, ele já deve estar a ser debitado no total dos sobrecustos ao cliente. Pode ser que estes sobrecustos estão a ser debitados ao cliente não tenham esta componente, e por isso está a ser debitada à parte, mas nós já detectamos várias incoerências em que eu não consigo apurar o valor que está a ser debitado ao cliente, porque já fizemos vários estudos em que é debitado a total do componente dos sobrecustos ao cliente e depois, à parte, vem também a banda de regulação de frequência manual, há também automática, e já vimos valores muito dispares no mesmo mês. Nós no mesmo mês já detectamos clientes que estava a ser debitado 1,90 €, 2,70 €, já vi 5,70 €. Portanto, se está a ser debitada esta componente, convém auditar a fatura para ver se o valor está correto, se ele já não estaria incluído nos sobrecustos que foram debitados no valor na fatura. Estes sobrecustos são designados ERIC, que é os encargos de regulação imputados ao consumo, e o cliente deve sempre validar isto, ok? Este custo também vemos muitas vezes, e cada vez mais eu encontro no mercado, a ser debitado à parte no preço fixo. Portanto, muitas vezes quando um cliente está a negociar um preço fixo, ainda falta depois juntar componentes a esse preço, que muitas vezes pode ter já lá um preço que já tem todos os componentes incluídos e pode não estar a avaliar da forma mais correta o preço fixo que lhe está a ser apresentado. As perdas aqui não é tão comum ver erros de faturação, mas no entanto eles acontecem. Há curiosamente um operador no mercado que não sei bem como é que eles faturam isto. Elas são reguladas pela ERSE, são publicadas. A E-Redes também tem a publicação na segunda quinzena de dezembro para o ano que se avizinha, a cada 15 minutos. Elas devem ser aplicadas exatamente em quarto horário ao consumo do cliente. Em média, a alta tensão para 2026 está a 3,38%.
Em média tensão está a 7,12%. E em baixa tensão está a 15,31%. Eu acho que nesta baixa tensão houve aqui uma redução de quase 2% face àquilo que foram os valores de 2025. Algo que é importante salientar é que estas perdas que se vê aqui, em média tensão e em baixa tensão, elas são sempre acumulativas, ou seja, as perdas de média tensão é o acumular das perdas reais de média tensão com alta tensão, e a de baixa tensão são as perdas acumuladas da média tensão e da alta tensão. Ok? O gasto operativo, já encontrei vários clientes que julgavam ter uma margem quando na verdade tinham outra, e após analisar os contratos, o que é que nós aqui detectamos? É que o cliente euros por megawatt são duas coisas completamente diferentes. O cliente se viu que estava a adjudicar 0,8 cêntimos de euro de quilowatt-hora, ele estava, em verdade, a adjudicar 8 euros o megawatt. Portanto, eu dou sempre aqui uma dica aos clientes: quando há uma rúbrica em que aparece o mercado funciona tipicamente com megawatt-hora. Sempre que vem aí uma rúbrica num formato um pouco diferente, para mim é sempre uma red flag e convém analisar isso. Já para não falar em supostas campanhas que dão descontos sobre a energia, que dão descontos sobre os componentes, que há também comercializadores que verificamos no mercado, que com essa prática os clientes devem estar muito atentos, porque o valor de mercado é aquilo que é, e ninguém vai comprar a 20 para vender a 10 ou para vender a 17 ao cliente, ninguém. As perdas são aquilo que são. Portanto, se alguém vai imputar um desconto a esse tipo de componentes de custo, é porque o vai aumentar face àquilo que é o valor regulado para aplicar um desconto. São práticas. Na semana passada fiz uma reclamação para um cliente grande, em que após ele sair do contrato em que estava, que era altamente danoso, recebeu uma penalização de quase 100 mil euros, com uma fundamentação que não tinha pés na cabeça, e era um contrato bastante maligno para o cliente. Portanto, isto hoje em dia é muito complicado. Há 5 ou 6 anos atrás era muito simples, era uma fórmula de indexado muito simples, eram preços fixos muito simples, ponta cheio, vazio, super vazio, estava tudo incluído, era uma análise simples. Hoje em dia há imensas componentes a associar. E isto converte-se em quê? Muitas vezes um cliente com 2 euros está a pagar mais do que um cliente com uma margem de 5 euros. A margem é aqui, ela pode ter várias designações, KPI, Go, whatever. Estas são as componentes típicas que todos os comercializadores debitam aos clientes, com fórmulas diferentes, umas mais complexas, outras menos transparentes. Por exemplo, já vi vários clientes que têm a fórmula, diz PMD mais o suposto KPI ou o Go. É preciso perceber o que é que eles designam por PMD, porque o PMD é o preço de mercado diário, mas é o preço de mercado diário do OMIE, que depois, obrigatoriamente, todas estas componentes de custo que nós temos para trás, elas têm que estar lá diretamente refletidas. E isto pode-se traduzir em que muitas vezes uma margem de 5 euros é mais barato que uma margem de 2 euros. Aliás, uma grande red flag, sempre que um cliente, por maior que ele seja, tenha uma margem inferior a 3 euros, isso é uma red flag absoluta, porque de experiência é muito difícil estar a operar no mercado com uma margem dessas. Há muita absorção de custos financeiros, com garantias bancárias, com custos de cash flow, porque toda a energia os comercializadores pagam à semana, todas as quartas e quintas-feiras é paga a energia que foi fornecida pelo mercado na semana anterior, custos operacionais, etc. Portanto, há aqui determinados valores que não são execuíveis de se praticar no mercado. E geralmente quando isso acontece, pode ser que depois alguma componente não esteja ali bem debitada ou com valores de arredondamentos, etc. Ok? Tudo isto que nós falamos, isto pode ser aplicado, como eu disse há pouco, no mercado indexado e no mercado fixo. Nós antigamente recebíamos um preço fixo, ponta, cheio, vazio, super vazio, o preço continha tudo. Hoje em dia vemos preços que depois têm notas em baixo e não há problema nenhum nessas notas, desde que elas sejam transparentes, desde que o cliente saiba aquilo que vai seguir em cima daquela componente, em que basicamente o que se está a fazer é fixar a componente de preço, tal como ao mercado, e depois soma-se custos em cima. Uns têm de somar as perdas, mais os gastos operativos, mais o KPI
outros têm-se que juntar só os sobrecustos, ou seja, é importante ver aquilo que se está mesmo a analisar. E o que eu tenho reparado em algumas análises que fiz é quando vejo aquela componente de preço, o cliente, quando a recebe, de facto estranha a primeira fatura. Mas pela falta de informação, pergunta ao comercial que lhe vendeu aquilo, o que é, ao que o comercial lhe responde que são redes. Ok, são redes, sim senhor, mas que numa outra solução podiam já estar incluídas, ali não estão, e convém ver, de facto, que componentes são essas, se estão debitadas de forma correta, se não estão, e isto é um problema sério que temos no mercado hoje em dia, porque eu do que vejo, 95% das pessoas, se não mais, não têm know-how para negociar energia nem para verificar este tipo de componentes. É esta oportunidade que nós vemos no mercado, e quando começa com as próprias pessoas que estão a trabalhar nele, não sabem nada relativamente ao mercado, isso é um fator preocupante. O truque que eu deixo aqui muitas vezes é quando receberem uma fórmula, perguntem, muito bem, meu caro, se a energia está a 20 euros, com a fórmula que me está a apresentar, quanto é que me vai custar estes 20 euros? E ver se o comercial lhe sabe fazer as contas, se lhe sabe dar esse componente. Porque isso vai ditar tudo. Portanto, e comparem sempre fórmulas. Eu recomendo os clientes pedir, muito bem, se a fórmula é assim, olha, está aqui o meu diagrama de carga, então mostre-me quanto é que tinha sido a minha fatura nos últimos 3 meses. Se não quiserem dar a fatura, dizem qual é o período de faturação, ou seja, do dia 1 ao dia 30, ou do dia 15 ao dia 14, o nível de tensão que estão, e deixem de fazer o trabalho deles. Portanto, porque se eles não tiverem capacidade de fazer essas contas, é sempre suspeitado know-how que eles carregam e da capacidade que vão ter de gerir uma conta à séria. Ok? Nós podíamos entrar aqui em muito mais outras coisas, podemos deixar isto para uma outra altura, que é como funcionam mercados futuros, como é que se aplicam os preços, como é que se desenham preços, como comprar de uma forma mais inteligente a energia, mas como a Speed Talk é suposto ser algo breve, resumido e bastante focado, eu trouxe aqui a principal componente que vejo que há um problema no mercado, que é compreender o que é que se está a pagar, compreender as propostas que estão a receber, para analisar. E eu agora deixo aqui espaço para perguntas que possam haver. Muito obrigada, Hélio. Já agora, eu, antes até de abrir espaço para poderem colocar questões, eu realmente acho que é importante que as pessoas, os empresários, as empresas, parem um pouco para pensar nisto e parem para pedir uma opinião acerca da sua fatura de eletricidade, não é? Portanto, porque isto realmente mostrou-nos que há aqui muitas coisas que podem estar escondidas, há muitos valores que podem estar aqui a não ser entendidos realmente, e eu penso, e como é óbvio, as pessoas das empresas não têm que perceber como é que isto funciona, é importante que haja alguém com esse entendimento para lhes poder explicar. E eu fiquei, já tínhamos falado um pouco sobre isso, mas fiquei aqui espantada com a quantidade de pormenores que convém termos em atenção, não é? Porque realmente o valor pode não estar escondido aqui, mas pode estar escondido noutros sítios, portanto, os valores posso estar a pagar muito mais sem haver essa necessidade, e isso acontece imensas vezes, infelizmente, não é? E, portanto, temos que tentar aqui melhorar esta leitura, este entendimento, e tentarmos procurar outras soluções quando necessário. Já agora, o Hélio está disponível para responder, portanto, estejam à vontade, podem abrir o microfone ou podem enviar por escrito alguma questão, alguma indicação, alguma opinião. Portanto, não sei se alguém quer, disponham, já que temos cá um especialista sobre energia para perguntar algo. Portanto, o mais. Eu percebi que aqui nas perdas não há muito. Eu percebi ali que aqui nas perdas não há muito a esconder, a esconder-se, ou seja, que não há muito por onde fugir, digamos assim, mas nos sobrecustos, aqui nos gastos operativos, é mais sensível, não é? Isto por onde fugir não há lado nenhum. Os custos são publicados. Claro, sim. Agora é onde nós notamos que há uma falta de transparência, ou pelo menos porque eu nunca posso falar o que é que se está a fazer do outro lado. Eu posso é Claro. pegar na fórmula que o cliente tem, aplicá-la e dali ver se as coisas estão bem faturadas ou não.
O que Claro. depois está a acontecer do outro lado, isso não me diz respeito, mas encontra-se aí muitas incoerências da faturação. Sim, essa questão que falou dos cêntimos é algo que realmente pode induzir em erro e que faz muita diferença, não é? Portanto, como é óbvio. Portanto, alguém com alguma questão, com algum comentário, com o Hélio, nós enviaremos esta apresentação para quem esteve a assistir a esta Speed Talk, com os contactos também do Hélio, e portanto eu também entendo que provavelmente não seja, não queiram estar a colocar questões específicas sobre a energia de uma empresa numa Speed Talk, mas o Hélio estará com certeza disponível para analisar as vossas faturas, para analisar os vossos dados e para poder ajudar a perceber se podem ter aqui melhores opções e melhores soluções. Para que realmente também possam estar mais informados, porque eu acho que isto é realmente importante, é estarmos, falávamos disso há pouco também no início, informação. Ou seja, não é pagar se não pago isto só porque sim, não é? É pago isto porque é que eu pago estes valores? Isto referem-se a quê? Quais são, o que é que está aqui incluído aqui? Porquê que este valor? Portanto, isto realmente acho que é importante. Parece-me que ninguém está a querer colocar nenhuma questão, estejam à vontade para o fazer, portanto, não sei se há assim alguma observação que o Hélio gostaria de fazer. Portanto, a Enon faz esta análise, qualquer pessoa destas empresas que estão a assistir, se quiser entrar em contacto, a Enon apoia a fazer esta análise para também tentar perceber onde é que as empresas podem melhorar aqui nas suas faturas, portanto, também faz este trabalho, não é, de acompanhamento. Fazemos todo o trabalho de acompanhamento, gestão de compra de energia nos mercados de futuro. Nós aqui tentamos aproveitar o melhor dos dois mundos. Uma compra inteligente de energia, aproveitando a sazonalidade de renováveis que nós temos. Temos muita produção agora no verão, em que temos preços nas horas diurnas muito baratos, nos fins de semana quase sempre a 0 euros. Fazemos forecasts trimestrais, com o posicionamento do mercado, como é que ele está, e estão sempre muito precisos. Portanto, e nós levamos o cliente a comprar a energia da melhor forma. O mercado tem sempre a dar aquilo que tem. Nós temos o mercado de futuros, as cotações variam diariamente, temos o mercado diário, e nós aqui com uma gestão inteligente de prever como é que vai estar o mercado a curto prazo, olhando para os preços que temos no mercado a médio prazo, aplicamos aqui estratégias de compra com a intenção de dar alguma estabilidade de custo e baixá-los. É isso, ter aqui uma estratégia, pensar como é que se vai ver aqui o comportamento da energia, o comportamento da empresa. E validar os portanto, custos que estão a ser claro, debitados aos clientes. O cliente, quando está para terminar o contrato, nós fazemos sempre uma análise do percurso. Os nossos clientes de grande valor, nós alguns até fazemos reuniões trimestrais, fazemos a validação das faturas trimestralmente, fazemos auditorias aos parceiros que recomendamos aos nossos clientes para garantir que as condições contratuais estão a ser cumpridas à milésima de cêntimo. Portanto, e isto é que é importante nos dias de hoje. Porque muitas vezes estar ali a negociar mais um euro ou menos um euro de FII, quando depois estamos a pagar 4, 5, 6, 7, que não conseguimos encontrar a justificação para eles, isso é sério. Não é? Muito bem. Portanto, tal como eu falei, iremos fazer chegar as informações, os contactos do Hélio e da Enon para que possam entrar em contacto com eles se quiserem realmente falar sobre as vossas faturas. Hélio, muito obrigada. Obrigado. Obrigada pela sua disponibilidade. Com certeza, pode tirar também essa partilha, por favor? Obrigada. Com certeza que esta informação é muito importante para as empresas e eu sei que muitas empresas podem poupar muito dinheiro. E isto é realmente importante sabermos a quem nos dirigimos para podermos começar a pensar nisso da melhor forma. E, portanto, quanto à Associação Empresarial de Minho, resta-me agradecer, acompanhem as nossas iniciativas no nosso site, aeifan.pt, e, portanto, muito obrigada uma vez mais pela sua disponibilidade. Iremos fazer chegar, então, a informação que o Hélio nos passou também. Obrigada. Muito obrigado a todos pela presença. Bom Obrigado, bom dia. dia.